A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Então, vamos para mais um vídeo. Antes de mais nada, eu vou dar um ressalvo aqui, mais uma vez, né? Como é maravilhoso e esplendoroso, irmãos, a gente tem que ser grato, porque uma ferramenta que o sistema do maligno tem intenção de usar para, como que eu posso dizer para vocês, para manipular as pessoas e encurralar ela no futuro, né, para você ficar totalmente sem saída. A mesma ferramenta o pai usa para proclamar as verdades dele, né, porque o pai é mais poderoso que as intenções do maligno e a gente tem que aproveitar essa chance enquanto temos tempo. Para quê? E dar graças ao pai, porque o pai está usando, levantando irmãos e irmãs, homem e mulher, para proclamar estudo profundo que vocês não escutam nas denominações. Como eu disse no outro vídeo, é, estudar a festa do Criador, não se estuda nas denominações as festas, o seu significado. Eles podem até falar por alto, mas eles não dão entendimento do significado da cesta, não fala sobre a genealogia, não estuda a genealogia. O que é a genealogia? É você saber da onde você veio, qual a sua linhagem. Por exemplo, quando está em Gênesis lá, fulano nasceu, viveu tantos anos, gerou cicrano e deu origem a cicrano e morreu. Aí fulano nasceu, isso é importante, mas as pessoas pulam essa parte. Aí você, já em Mateus, tem também a genealogia da onde veio, para saber de onde veio, que tribo veio o Messias. Lógico que você pode saber, se estudar a genealogia, da onde veio o Messias, porque o próprio, a Bíblia ela relata, né, da onde ele veio, que é da tribo de Arudá, que é da tribo de Judá, né? E os próprios religiões ela fala isso, mas ela não se aprofunda na genealogia também. Outros estudos que ele não se aprofunda que faz parte da genealogia é as linhagens, as duas linhagens, né? As linhagens que foram e também por alto eles estudam até isso aqui que eu vou falar, mas não se aprofundam muito no significado das 12 tribos, entendeu? Então a gente tem que ser grato por o Criador estar movendo das redes sociais e levantando homens e mulheres, irmãos e irmãs, que traz esse conhecimento profundo. Mas a pessoa, algumas delas só quer viver na religiosidade, no raso, entendeu? Aí, por isso que eu falo que a religião limita o conhecimento. Então, quando a gente traz certos conhecimentos aqui, muitos pensam que a gente está trazendo heresia, mas não, é porque a gente estuda no profundo. A gente vai, quanto mais a gente busca pela verdade, tem sede de verdade, e o Pai vê isso, ele vai nos dando revelações extraordinárias que ele não dá para outros que não buscam tanto. Aí quando a gente traz ensinamento aqui, acha que é heresia, porque os religiosos, os líderes religiosos, colocam na cabeça dela que é heresia, sendo que os hereges são eles. É, os distorcentes da palavra são eles. E nos últimos tempos, o Pai vai trazer grandíssimas, já está trazendo e vai trazer mais grandíssimas revelações, como o verdadeiro nome do Criador, como a gente já está pregando aí. Sabemos que muitos não dão importância para isso, muitos querem achar que o verdadeiro nome é Jesus Cristo mesmo. Não que com isso eu esteja falando que quem chama o nome Jesus Cristo vai se perder, não é isso que eu estou falando. Mas que você, a gente como filhos do Criador, é igual o que eu falei, né? Você gosta que o seu filho vai te chamar por outro nome? Não. Você gosta que as pessoas que te conhecem te chamem por um nome que não é o seu? Não. Vai querer que te chame pelo seu nome. Porque o seu nome para você é importante. Ele revela quem é você, o seu caráter, a sua pessoa. Se vai te chamar de outro nome, você não vai gostar. Então, e o nome tem poder do Criador, né? Então, e tem significado. Então, tudo nas escrituras tem significado. Então, quando a gente se aprofunda e fala dos gigantes e fala das coisas assim, são tudo entendimento que você dificilmente vai ter nas denominações. Então a gente tem que louvar e glorificar o nome do Criador por essas revelações e usar irmãos e irmãs que vêm trazer esse conhecimento profundo pra gente, entendeu? E revelar coisas que estavam em oculto, que o próprio, as escrituras fala que no final dos tempos o véu vai cair, que já caiu lá na morte do Messias, mas ele está falando, por isso que o Apocalipse chama revelação,
que vai levar as revelações às coisas ocultas, que nada vai ficar mais oculto, tudo vai ser revelado. Então, e através da própria tecnologia que o diabo vai usar para prender as pessoas, o Criador vai usar ela por determinado tempo para trazer à luz as coisas que estão ocultas e trazer as revelações dele. Que ele quer que os filhos dele saibam ter o conhecimento para se alinhar com ele, para quando o Messias voltar e a Ruxa voltar, ele completar a boa obra e nos transformar em corpo igual dele, glorificado, sem pecado algum. Entendeu? Então vamos lá. Vamos pro vídeo lá, o estudo do profeta Joel. É o último profeta que eu vou fazer o vídeo, tá? É profeta pequenos. Os profetas menores. Vamos lá. Livro de Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Pranteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia isso aqui, ó, é do Antigo Testamento, tá? Ele tava falando quando ainda existiu o templo de Jerusalém, o segundo templo que foi construído, tá? E como o povo ele tá falando das maledicências, ele tá falando do decreto de juízo por causa do desvio do povo, né? Então aí ele tá anunciando o decreto dele contra o povo, né? Que tá em erro. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não têm pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo.
Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Joel 2. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão. Olha aí, ó, tá vendo que eu falei no outro? E negridão. Ó, assim não é um dia bom não, é um dia de juízo. Quando o Salvador voltar, ele vai vir. Ó, o Salvador, ele veio da primeira vez para decretar o amor, para se dar a si mesmo por nossos pecados, tá? Quem aceitou ele e está aceitando ainda hoje, que ainda é o tempo da graça, vai ser salvo. Quem não aceitar vai sofrer o juízo do Criador. Para esses vai ser tempo de treva, de luz, de angústia, dessas trevas. É o que está dizendo na palavra. Entendeu? Porque dessa vez o Salvador não vai voltar como bonzinho. Ele vai voltar como juiz para julgar as nações que insistem em não se arrepender e praticar a injustiça, a ganância, a maldade, a idolatria, as orgias sexuais e tudo mais que está nesse mundo maligno aqui. Ele vai vir com julgamento. Vai vir com a mão pesada. Tende pelos montes. E isso aqui a gente não fala para apavorar ninguém. Porque quem já entregou a vida para o Messias, se você tem certeza de ter entregue a vida para o Messias, você está na mão segura. Você não vai ser participante da ira do Criador, do Salvador. Você vai ser participante da salvação e da graça. Agora, se você ainda não tem certeza da sua conversão, aí sim, aí já é outra história. Porque aí vem juízo sobre as pessoas que ainda não entregaram a vida para o Messias e não se converteram do seu mau caminho. Não estou falando de pessoas que tropeçam aqui e ali e pecam eventualmente. Todos nós vamos pecar, irmãos. Tá falando das pessoas que vivem na iniquidade, na desobediência das leis morais, da palavra do Criador e acha que tá salvo, né? Fazendo as mazelas, né? Não estou falando de um erro ou outro que qualquer um pode cometer, não. Estou falando de pessoas que vivem na prática das maledicências. Tanto os poderosos quanto os povos comuns. O exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças,
mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: quando ele fala essas coisas aqui, muitos não entendem, ó. As profecias que são decretadas pelo Criador, ele monta uma linha do tempo, tá? Ele fala das coisas que já se passaram, as que estão acontecendo e as que vão acontecer no futuro, tá? No mesmo livro ele fala ele monta uma linha do tempo, das que aconteceu lá atrás, das que estão acontecendo hoje e das que vão acontecer no futuro. Trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. Aí vocês têm que entender o que aconteceu lá com o povo judeu naquela época, o que se cumpriu lá, como que era o que eles tinham que cumprir lá naquela época e o que não se cumpre hoje, tá? E o que já aconteceu, que tem muitas profecias que já se cumpriu. Israel voltou para sua terra em 1948, né? Como foi profetizado, foi reconhecido como Estado, que não era, entendeu? Então, só que no nosso tempo ainda tem profecias para se cumprir, estão se cumprindo. E ainda vão se cumprir outras. Entendeu? Então por isso que eu falo que é montada uma linha do tempo. Para o Criador falar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Entendeu? E estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus. Ele está falando da época do sofrimento e depois da época das colheitas, das bênçãos, né? E do estabelecimento da justiça. E aí é sempre um círculo, irmãos. Até o tempo do fim vai ser esse círculo. O povo melhora, depois peca de novo, aí vem o juízo, depois o Criador, conforme o povo se arrepende, ele estabelece a sua paz, as coisas melhoram. E é assim até o final dos tempos. Lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aqui ele já faz referência ao livro de Atos, aqui tem que se entender, porque as pessoas pegam esse texto aqui e transferem esse texto para o tempo do final da grande tribulação. Não, esse texto, ele se refere ao livro de Atos. Quando é estabelecida a igreja, quando ele fala aqui, e naqueles dias, no final dos tempos, porque o final dos tempos começou desde a morte do Messias e a ressurreição dele e a subida dele aos céus.
Ali já começou o final dos tempos, porque um dia para o Criador como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você não se conta, você não vê o final do tempo só hoje aqui, entendeu? Ele já começou desde o tempo do Messias, entendeu? Então, o que acontece? Ali ele fala, nos últimos tempos derramarei do meu espírito a toda a carne. Ele está falando no tempo de Atos, que o Messias veio, soprou o Espírito Santo, e sobre toda a carne, entenda, tem palavras que são polissêmicas, e elas, não, quando fala de todo, não é toda a carne de todo mundo, está falando toda a carne que foi tocado pelo Criador e aceitou os seus caminhos pela palavra e vem habitar o Espírito Santo e a pessoa é selada. Ele não está falando toda a carne sem exceção, todo mundo sem exceção. Ele está falando uma classe de todas as pessoas que crê. Entendeu? Que isso fique claro. Porque quando a pessoa lê o mundo, lê todo, ó, por exemplo assim, ele morreu pelo mundo. Sim, ele morreu pelo mundo. Mas vai salvar a muitos, não a todos. Ele vai salvar a muitos, não a todos. Muitos é muitos, todos é todos. Então ele morreu por todos. Mas como muitos não vão aceitar o Messias, então ele vai salvar muitos. Outros tantos, muitos não vão aceitar. Então você tem que colocar cada palavra no seu devido lugar. Então é igual Timóteo. Carta ao Timóteo fala, ele quer que todos seguem o conhecimento da verdade e sejam salvos. Todos quem? Todos aqueles que viriam a crer. Entendeu? Na verdade, ele quer que o mundo conhecesse a verdade e seria salvo. Só que ele sabe que muitas pessoas não vão crer e não vão aceitar. Então, quando ele fala todos, dependendo do contexto, é todo mundo. Mas dependendo do contexto, é todo que crê, não todo mundo, sem exceção. Entendeu? Você tem que fazer essa análise nas escrituras, para saber o contexto que ele está falando, o significado da palavra todos. Todos ou todo mundo. Às vezes não é todo o mundo do universo, toda a criatura sem exceção, é todo aquelas pessoas que crê. E às vezes, dependendo do contexto, é todo mundo, dependendo do que ele está falando ali. Entendeu? Você tem que saber analisar isso. E as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Isso aconteceu, falarão em outras línguas. Isso aconteceu lá em Atos 2. Isso tudo aí que ele está falando, ó, é referência a Atos, o livro de Atos, no Novo Testamento, que já se cumpriu essa profecia. Hoje a gente é selado. Hoje a gente não é líder como ele tinha os apóstolos lá. Hoje a gente recebe a verdade e vai dispensando, compartilhando como bom dispenseiro. Você não tem que ter controle sobre a herança do Criador. Você pronuncia a palavra não por força, mas por amor. Você não obriga ninguém, você não impõe nada a ninguém. Hoje nós temos um só pastor e um só líder, um só sumo pastor e um só mestre, Messias que está no céu, nos dirigindo através do Espírito Aroa HaKodesh. Não tem vários mestres. Obedecer seus líderes é obedecer a uma pessoa que te guia para a verdade. Não é um líder denominacional que se diz pastor, é uma pessoa que te orienta na palavra, te guia para o caminho da verdade e aponta para o Messias. É isso que é pastor na Bíblia, não é um líder de uma religião. Mas eu sei que muitos não concordam, mas tá bom. Eu só estou dando a explicação aqui, tá? Vamos lá. Amarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas. Isso aqui, aí já não se, essa parte já não cumpriu ainda. Isso agora é para os nossos tempos. Quando ele fala derramarei do meu espírito, foi no tempo de Atos 2. Certo? Quando estabeleceu a igreja e desceu o Espírito Santo. Aí, todos que depois viriam crer, depois dos apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, aí, quando você lê a Escritura, você crê nela, você é selado com o Espírito. Que já está derramado, já está existente na terra o Espírito. Ele não vai derramar no final dos tempos do Espírito dele, já derramou em Atos, entendeu? Agora o que acontece é que cada que crê é selado com o Espírito da promessa, entendeu? Agora essa do sol se escurecer ainda é profecia que ainda vai se cumprir, aí já é para os nossos tempos, entendeu? Sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Antes que venha o grande dia e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor... Isso aqui é outro que muita gente não entende.
todo aquele que evocar o nome do Criador será salvo. Não é todos sem exceção aqui, tá? É aqueles que realmente crê genuinamente. Porque se você for pegar todos, tem os falsos seguidores do Messias, que se chamam falso cristão, né? Que é o joio, que no meio do trigo, que fala em Apocalipse e no livro de Mateus, que vai separar o joio do trigo. Então não é todos sem exceção. Entendeu? Tem coisa que você tem que entender. Que é aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Se eu volto aqui um pouquinho. Vamos lá. Que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor... Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que é genuíno, que é convertido, não é todo mundo. Porque põe o nome de Deus, de Jesus, e toda a parte na fornalha, chama o nome do Criador em vão, põe o nome em sujeira então esse não vai ser salvo. Como que esse vai ser salvo? Se ele está profanando o nome do Criador. Entendeu? Então quando fala que todo que invocar o nome do Salvador é todo genuíno, todo transformado. Entendeu? Alvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Ali, tá vendo? Para aqueles o Senhor, o Criador chamar. Não é para todos, é para aquele que o Criador chamar. Para todos aqueles que o Criador chamar. Vamos lá. Joel 3. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei... Aqui também, todos os povos de cada nação, entendeu? De cada língua. Da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Ele falou que o povo dele foi disperso em várias nações. Ele está falando naqueles tempos lá que teve guerra e o povo foi, né? Aí depois voltaram para a cidade deles lá e proclamaram o Estado de Israel como Estado, que foi em 1948, entendeu? É que nem eu falei, o Criador ele monta uma linha do tempo, ele vai e volta. Ele vai para o passado, volta para o presente e vai para o futuro. Depois do futuro, volta para o passado de novo. No livro de Apocalipse tem muito isso. Ele faz essa linha do tempo toda hora no livro de Apocalipse. Por isso que às vezes tem coisas que você está lendo no começo e de repente o Criador volta como se ele estivesse falando lá do passado. Sendo que primeiro ele falou do futuro. Entendeu? Então ele faz essa linha do tempo, ele faz essa interescalação, entendeu? Se a pessoa não compreender isso, ela fica meio que perdida. Os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões,
multidões no vale da Ó, decisão. ali ele já Pois conectou o Joel com o livro de Apocalipse, no pisar do largar das uvas, né? Por causa do dia da ira do Criador, né? Então ele fez uma ponte com o livro de Apocalipse. Faz a conexão, né? o Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, Isso e aí de é o que vai acontecer Jerusalém no futuro, ó. levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu E sou aqui, o ó, Senhor, o seu Deus. entendo que como ele também fala de Israel, tem contexto que ele está falando do povo terreno, entendeu? Dos hebreus, ou de Judá, ou de Israel, entendeu? Mas dependendo do contexto, que nem aqui, ele já está fazendo uma menção a Israel e Jerusalém espiritual. Ele está falando figuradamente da igreja. Ele está falando, só que ele não falou a palavra igreja, mas ele está se referindo a ela, que é o conjunto de todos os povos que se converteram ao nome do Messias, né? Que é a Jerusalém espiritual, é a Israel espiritual, né? Que tá judeus, gregos, romanos, islâmico, russo, ucraniano, italiano, americano, todos os que creem, né? Porque tem os que não crê, entendeu? Que são das mesmas nações, mas não crê. Então ele tá falando às vezes também no contexto da Jerusalém também espiritual, não é só da terrena não, tá? Que habita em Sião, o meu Principalmente da santo monte. espiritual. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo. Que hoje o Nas povo colinas, tem contexto que o povo do Criador não é só os judeus, é todo que se converte, você se torna povo, cidadão celeste. Então é a Jerusalém espiritual, é a Israel espiritual, que os religiosos não compreendem muito isso. Ele fica fazendo divisão. Mas lá no livro de Efésios e no livro de Gálatas, fala que derrubou o muro de divisão e fez dos dois povos um único povo, que é a igreja. Entendeu? Então, na verdade, muitos estão se convertendo ao judaísmo, achando que para ser salvo tem que se converter ao judaísmo. Você tem que entender da cultura assim, para conhecimento, para não ser enganado e manipulado. Entender dos originais e das escrituras em hebraico é interessante também, para você não ser enganado e manipulado. Mas não que você tem que se converter ao judaísmo. A não ser que você queira, só que aí você vai ter que cumprir os rituais, porque lá eles cumprem. Os gentios não cumprem os rituais que eles cumprem, certo? Então, na verdade, alguns judeus que não aceitou o Messias que tem que se converter à igreja. Não a igreja se converter ao judaísmo. É o contrário, entendeu? Agora, se você quiser converter ao judaísmo, pode também. Só que aí você tem que estar ciente que vai ter que cumprir os ritualísticos deles lá, entendeu? E não pode impor para os gentios isso, porque nós estamos na nova aliança. A gente cumpre os 10 mandamentos morais, não rituais cerimoniais que os judeus cumprem. Entendeu? Tem que ter essa diferença, tem que ter esse entendimento. Aí vem uma pessoa que se converte ao judaísmo, oh, não, você tem que cumprir porque senão você não é salvo. Não tem nada a ver com isso aí, não. Isso aí é invencionice de homens, de tradições de homem, de religião. Entendeu? leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Ó, por quê? Porque ele tá falando dos que vão se converter, entendeu? Por isso que ele falou, sua culpa de sangue é ainda não perdoada, mas eu perdoarei. Que ele sabe que vão se converter alguns judeus ainda que não são convertidos, né? Então, e também tem, quando ele fala de Judá e de Efraim. Efraim se refere aos gentios. E Judá, o povo de Judá, entendeu? Então, a gente tem que ter essa compreensão para não embolar tudo, entendeu? E depois se junta os dois e faz um povo só do Criador, entendeu? E aí, que lá no livro de Apocalipse fala que se juntarão
povos e línguas e nações, entendeu? Então, a gente não pode ficar desprezando nem os israelitas, o povo judeu, nem o de outras nações, entendeu? Porque todas as nações têm a linhagem maligna e a linhagem benigna. Todas as nações têm os convertidos e os não convertidos. Tem os ateus, tem os que servem a linhagem do inimigo, do maligno, e tem, não é, você não pode julgar. Não, mas a nação Islã é perversa. Sim, a nação é perversa. Isso não quer dizer que não tenha população de lá que é convertida ao nome do Messias. Entendeu? É a mesma coisa. Assim como os judeus tem muitos que não acreditam no Messias, hoje ainda tem muitos que são judeus messiânicos que são convertidos ao nome do Messias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que ficar sendo antissemitista aí e indo contra os judeus você tem que avaliar muitas coisas. Você não pode ir na conversa de tudo que você ouve na internet, não. Ah, não, que a Babilônia é Jerusalém, é o povo judeu que é a Babilônia. Não, não. Você tem que analisar certinho. Né? Eles estão em rebeldia por enquanto, alguns judeus, não todos, contra o Criador. Mas o Criador falou que eles vão se converter. Entendeu? Então, alguns deles, não todos. E você tem que entender o que é Egito, o que é Babilônia. Não é só uma área. Entendeu? E não é só um determinado povo. Entendeu? Não é só o judeu que está em rebeldia. Entendeu? Então é porque um quer ser melhor que o outro e quer. Lembre-se, leia a carta de Romanos. Quem é você? Né? Você que se julga isso e tal. Ó, cuidado. Você tem que analisar bem as coisas antes de ficar imitando como papagaio que os outros falam. Tem que estudar para não falar bobagem. Tá bom? Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Amo todos vocês no Messias. Até o próximo vídeo. Não esqueça do like. Obrigado. Fui.